Em 2003, um drone robótico desceu a quase 450 metros abaixo do Mar do Norte, em direção a um submarino nazista desaparecido desde a Segunda Guerra Mundial. O que os pesquisadores esperavam encontrar era um destroço enferrujado. Mas quando a câmera do drone finalmente penetrou o casco destruído do U-864, algo estranho surgiu na escuridão. Fileiras e mais fileiras de contêineres metálicos lacrados, centenas deles. A princípio, os cientistas pensaram que se tratava de carga militar comum. Estavam enganados. Dentro daqueles contêineres havia algo tão perigoso que mesmo hoje, 80 anos depois, os governos ainda tentam descobrir como lidar com isso. E quanto mais fundo o drone explorava o submarino, mais perturbadora se tornava a descoberta. Porque o U-864 não era um submarino qualquer. Fazia parte de uma das missões mais secretas da Alemanha nazista. Uma missão que envolvia armas experimentais, um raro metal tóxico e o único ataque submarino Verdu da história. Então, o que exatamente estava escondido dentro deste submarino? E por que os especialistas dizem que perturbar o destroço hoje poderia desencadear um desastre ambiental? Se você gosta de descobertas misteriosas como esta, inscreva-se no canal, pois este é apenas o começo do que os pesquisadores descobriram dentro do U-864. Vamos mergulhar no mistério. A descoberta. Mar do Norte ao largo da costa de Fed, Noruega. Fevereiro de 2003. Durante meses, os pescadores locais vinham perdendo suas redes no mesmo trecho de água, a cerca de 12 milhas náuticas da costa. Algo enorme estava lá embaixo. Algo a 450 metros de profundidade destruía o equipamento sempre que o arrastavam pela área. A administração costeira norueguesa finalmente enviou uma sonda de sonar para mapear a causa do problema. Provavelmente um container, talvez uma formação rochosa. Eric Solheim, o operador de sonar que analisava os dados, ficou olhando para o monitor por 30 segundos antes de dizer uma palavra. A imagem era inconfundível. Um submarino grande deitado de lado na lama, notavelmente intacto apesar de 6 décadas no fundo do oceano. O buraco ainda estava intacto. A engenhosa torre ainda estava presa. E vejam só, quando os investigadores compararam as coordenadas com os registros históricos, identificaram-na instantaneamente. O 864. Um submarino do tipo 9D2. O que partiu de Bergen, na Noruega, a 5 de fevereiro de 1945. Um submarino que a inteligência naval britânica vinha a monitorizar com extrema urgência. Um submarino que nunca chegou ao seu destino. Mas a identificação foi apenas o primeiro choque. Quando as equipes ambientais norueguesas analisaram o local do naufrágio, o instrumento indicou a presença de mercúrio, não traços ou resíduos antigos de equipamentos de navegação. A doutora Hilda Ellingson, cientista ambiental, chefe da equipe de pesquisa, analisou os dados de contaminação e imediatamente convocou uma reunião de emergência com a administração costeira. Os níveis não estavam apenas elevados. Os níveis de nicotina estavam milhares de vezes acima dos limites de segurança. Todo o fundo do mar ao redor do naufrágio havia se tornado uma zona morta tóxica. Eis o que aconteceu. 67 toneladas de mercúrio foram carregadas no U-864 antes de ele partir de Bergen. Isso equivale a 60.800 quilos de metal líquido acondicionado em recipientes de aço dentro de um casco que vinha se corroendo há 58 anos. Os recipientes estavam se rompendo um a um, vazando o veneno na correnteza
e ele se espalhava por uma das áreas de pesca mais produtivas da Europa. O governo norueguês isolou a área imediatamente. Foram acionados historiadores navais especialistas em materiais perigosos e consultores de salvamento em alto mar. Todos faziam as mesmas perguntas. Por que um submarino nazista carregava tanto mercúrio? Para onde ele estava indo? E o que mais havia dentro? Porque, como se descobriu, o mercúrio era a coisa menos perigosa naquele galpão. Agora, se você está assistindo até aqui, a história está prestes a ficar muito mais sombria. Este é o tipo de história que foi escondida de propósito por 6 décadas, e estamos apenas começando. Assine agora, porque o que vem a seguir muda tudo o que você pensava saber sobre o fim da Segunda Guerra Mundial, a Operação César. Vamos voltar a fevereiro de 1945. A Alemanha está se desintegrando. O Exército Vermelho está avançando com força pelo leste. As forças americanas e britânicas cruzaram o rio Rhine. Berlim entrará em colapso em 3 meses. Qualquer pessoa com um mínimo de inteligência consegue perceber que a guerra está perdida. Mas a liderança nazista se recusa a render-se nem mesmo remotamente. Quando pesquisadores começaram a examinar registros navais alemães e britânicos desclassificados após a descoberta de 2003, encontraram algo que fez o Mercury parecer um detalhe insignificante. O 864 não era apenas mais um submarino de suprimentos. Era o coração da Operação César. Uma tentativa desesperada e final da Alemanha nazista de trocar sua tecnologia bélica mais avançada com o Japão imperial por matérias-primas que a Alemanha não conseguia mais obter. E aqui está a reviravolta. As 67 toneladas de mercúrio eram basicamente camuflagem. Valiosas sim, cruciais para detonadores, interruptores e processos de fabricação de que o Japão tanto precisava. Mas o Mercury disfarçava o que realmente havia sido carregado naquele submarino durante 2 semanas de trabalhos secretos em doca seca em Bergen. O 864 era comandado pelo capitão de corveta Ralph Reyer Volham, um oficial experiente com várias patrulhas de combate. Sua tripulação era composta por 73 homens. Eles sabiam que esta era uma missão sem volta. A Alemanha perderia muito antes que eles pudessem retornar, mas a carga tornava a tarefa vital e a tripulação não sabia tudo o que estava transportando. Eis a parte estranha sobre a partida do U-864. Os trabalhadores portuários de Bergen passaram 2 semanas inteiras carregando o submarino sob forte vigilância armada. Caixas chegavam à noite. Os manifestos foram assinados por oficiais de patente superior à do comandante da base. Vários membros da tripulação escreveram posteriormente em cartas para casa. Cartas interceptadas e arquivadas por censores militares alemães que nunca tinham presenciado tal segurança para uma missão de carga. Independentemente do que estivessem transportando, alguém extremamente poderoso queria que fosse entregue a qualquer custo. A estratégia era seguir a costa norueguesa para o norte, entrar no Atlântico Norte e viajar para o sul, contornando o Cabo da Boa Esperança, para chegar ao Japão evitando as águas controladas pelos aliados durante toda a jornada. 12.000 milhas náuticas sem reabastecer. Uma viagem que levaria meses caso sobrevivessem. A inteligência britânica sabia que o submarino havia partido. Sabiam aproximadamente o que ele transportava e ordenaram que todos os navios disponíveis nas proximidades o localizassem e destruíssem antes que ele desaparecesse no oceano aberto. O U-864 nunca conseguiu ir além da Noruega. O HMS Venturer, um submarino britânico da classe Vick, está ancorado nas águas geladas perto da costa norueguesa, lá dentro. O ar cheira a diesel, suor e umidade. O casco range sob a pressão.
Cada som parece amplificado. Cada respiração parece ensurdecedora. O tenente James Landers está de pé junto à mesa de plotagem com uma das mãos firme contra a antepara. Suas ordens são claras. Um submarino alemão U-Boot está tentando escapar para o Atlântico. Encontrem-no. Destruam-no. É 9 de fevereiro de 1945, 4 dias após a partida do U-864 de Bergen. Às 8 horas, o operador do hidrofone do Venturer, um jovem marinheiro debruçado sobre o fone de ouvido, detecta algo. Ruído distante de hélice constante e inconfundível. Ele sinaliza para os marinheiros. Rumo de contato noroeste. Ambos os submarinos permanecem submersos. É aqui que as coisas ficam intensas. Em 1945, atacar outro submarino, enquanto ambos estivessem submersos, era considerado quase impossível. Os submarinos caçavam navios de superfície. Eles não lutavam entre si às cegas sob as ondas. Atacar outro submarino submerso significava estimar o curso, a velocidade e outros fatores do alvo. E profundidade sem confirmação visual, lançando torpedos ao longo de uma trajetória de interceptação prevista na esperança de que acertassem. Ninguém na história da guerra naval jamais havia conseguido isso com sucesso. Landers tomou a decisão de seguir o submarino. Por 3 horas. O HMS Venturer seguiu o U-864 pelas águas escuras. 3 horas de silêncio. 3 horas com a tripulação quase sem respirar. Caminhando e usando meias para evitar qualquer ruído que pudesse revelar sua posição. A temperatura dentro do salão caiu à medida que desciam mais fundo. A condensação pingava dos canos no teto. Ninguém falava a menos que fosse interpelado. O único sinal que chegava era a batida rítmica e fraca das hélices do submarino alemão através do hidrofone. Mas eis a questão. O U-864 continuava mudando de profundidade e direção. Wolfram sabia que estava sendo perseguido. Ele fazia zigue-zagues, indo para águas rasas e depois para águas profundas, tentando despistar o que quer que o estivesse seguindo. Procedimento padrão de evasão ensinado em todas as escolas de submarinos do mundo. E esse foi exatamente o seu erro. Landers percebeu um padrão. A cada poucos minutos, o U-864 mudava de profundidade e depois retornava ao seu curso original, como um relógio. Landers checou seu cronômetro, cronometrou. Os intervalos, traçou as projeções em sua carta náutica com um lápis que, segundo seu oficial de navegação, nunca tremeu. Às 12h12, Landers deu a ordem: fogo. 4 torpedos foram lançados em formação aberta, cada um apontado para onde Landers previa que o U-864 estaria em diferentes momentos ao longo dos próximos 3 minutos. Pura matemática. Sem imagens, sem confirmação, apenas cálculos desenhados em uma carta náutica e 4 armas cruzando a água escura em direção a um alvo que ele não conseguia ver. A tripulação do HMS Venturer esperou. 1 minuto de silêncio. 2 minutos. O operador do hidrofone pressionou o fone de ouvido com mais força contra as orelhas. Então eles ouviram. A explosão foi enorme. Em seguida vieram as explosões secundárias. O som de metal se despedaçando debaixo d'água, anteparas desabando, e então o som mais terrível que qualquer submarinista pode ouvir. O longo e lancinante grito de um submarino se partindo ao afundar em direção ao fundo. Um dos torpedos de Landers atingiu o U-864 na seção dianteira, abrindo uma enorme fenda no compartimento de pressão. A água invadiu o submarino a uma velocidade devastadora. A 450 metros abaixo da superfície não havia escapatória. Não havia tempo para liberar lastro. A diferença de pressão era extrema demais.
73 marinheiros alemães morreram em segundos. Landers acabara de realizar um feito histórico. Um submarino submerso destruiu outro submarino submerso a primeira vez na história naval. Pura matemática realizada na mais completa escuridão, sob uma pressão insuportável. Mas eis a questão: Landers não fazia ideia do que acabara de impedir que chegasse ao Japão. Para ele tratava-se de uma patrulha bem-sucedida, mais um U-boat destruído. Ele só descobriria a verdade décadas depois. O que o drone descobriu. Por 58 anos o Ito 864 repousou na escuridão esquecido. Apenas mais um destroço de guerra apodrecendo no fundo do mar. Então os ROVs chegaram. Quando as autoridades norueguesas finalmente enviaram veículos operados remotamente para examinar detalhadamente o interior do destroço, as descobertas vieram em ondas. E cada onda era pior que a anterior. O verdadeiro propósito do mercúrio. 67 toneladas de mercúrio não fazem sentido para o fornecimento industrial comum. Eis o que realmente faz sentido. O mercúrio é crucial para a construção de sistemas de detonação de armas atômicas. Uma bomba atômica precisa de explosões incrivelmente precisas para comprimir o núcleo nuclear e desencadear a reação em cadeia. Essa precisão requer interruptores e detonadores de mercúrio, muitos deles. Em 1945, tanto a Alemanha quanto o Japão estavam pesquisando armas atômicas. A Alemanha tinha o conhecimento técnico, mas não tinha urânio. O Japão tinha acesso a urânio por meio de seus territórios asiáticos ocupados, mas não conseguia construir um dispositivo funcional. O acordo era simples. A Alemanha enviava o conhecimento e os materiais. O Japão enviava o urânio de volta. Dr. Magni Halland, um historiador naval norueguês que atuava como consultor na investigação do naufrágio, foi o primeiro a relacionar a quantidade de mercúrio à produção de detonadores para armas. Mais tarde, ele declarou a jornalistas que no momento em que analisou os números percebeu que não se tratava de um carregamento industrial, mas sim de um programa de armamento. Contudo, o mercúrio não era o elemento mais perigoso dentro daquele casco. Nem de longe. Os motores a jato e os projetos de armas também estavam a bordo. Além disso, havia 2 motores a jato M e 262 completos provenientes da revolucionária tecnologia de caças a jato alemã tão desejada pelo Japão, que buscava uma tecnologia capaz de mudar a supremacia aérea no Pacífico. Junto a eles encontravam-se miras ópticas avançadas para canhões componentes de torpedos, fusíveis infravermelhos e caixas de desenhos técnicos representando anos de avanços da engenharia alemã. E claro, havia os passageiros especialistas técnicos alemães físicos, engenheiros e cientistas que sabiam como construir, manter e reproduzir cada peça do equipamento a bordo. Esses homens não eram soldados, mas sim a própria transferência de conhecimento. Só isso já teria feito da missão do U-864 uma das mais importantes missões de submarino da guerra. Mas as câmeras do drone ainda não haviam terminado a varredura. O urânio escondido na carga, listado inofensivamente no manifesto como equipamento óptico, eram contêineres de óxido de urânio não de grau bélico, mas material de grau de pesquisa que cientistas japoneses poderiam usar para acelerar seus experimentos atômicos. Um arquivista naval britânico chamado Peter Hennessy, trabalhando em arquivos desclassificados do Almirante Tai em 2005, cruzou os códigos da carga com documentos alemães capturados. Quando ele comparou as entradas do manifesto com as cadeias de suprimentos conhecidas do programa atômico, recostou-se na cadeira e ficou olhando para o teto. Mais tarde, escreveu que naquele momento entendeu por que o governo britânico manteve o U-864 em segredo por tanto tempo. E tem mais, nem o urânio era a pior parte, as armas biológicas. Agora é aqui que a coisa fica feia.
quando as câmeras do ROV veículo operado remotamente vasculharam a seção de carga traseira. Revelaram contêineres que não constavam em nenhuma versão de qualquer manifesto de carga. Contêineres militares alemães lacrados cuidadosamente colocados entre as demais cargas contendo culturas de bactérias do antraz. O piloto do ROV que operava a câmera submarina, um contratado chamado Lars Grindel, teria parado o veículo no meio da varredura e entrado em contato por rádio com um navio de superfície. Ele disse ao seu supervisor que precisavam recuar e acionar alguém das Forças Armadas. O que ele viu naquela seção traseira não correspondia a nada no relatório de salvamento. A Alemanha vinha desenvolvendo armas biológicas desde a década de 1930. Eles testaram antraz, botulismo e outros patógenos em prisioneiros de campos de concentração. Construíram bombas capazes de espalhar agentes infecciosos por grandes áreas, projéteis de artilharia carregados com bactérias e planos para contaminar sistemas inteiros de abastecimento de água. Hitler afirmava publicamente que jamais usaria armas químicas ou biológicas. Isso era propaganda. O programa era extenso, bem financiado e produzia ativamente agentes prontos para serem enviados. E em fevereiro de 1945, com o Reich em colapso, eles carregaram essa pesquisa em um submarino e o apontaram para o Japão. Eis por que isso é importante. O Japão já possuía seu próprio programa de armas biológicas. A Unidade 731, sediada em Manúria, vinha realizando experimentos horríveis em prisioneiros chineses desde o final da década de 1930. Peste colérica e antraz foram testados em seres humanos vivos. Bombas de cerâmica recheadas com pulgas infectadas com peste foram lançadas sobre cidades chinesas. O abastecimento de água foi envenenado com colérica. A Unidade 731 era indiscutivelmente mais avançada que o programa alemão em termos de implantação. Mas os dois programas nunca haviam trocado informações até então. A carga biológica do U-864 incluía não apenas culturas de antraz, mas também extensa documentação técnica. Os métodos de produção de armas biológicas da Alemanha, como produzir agentes biológicos em massa, como preservá-los para armazenamento a longo prazo, como lançá-los por meio de sistemas de aerossol em grandes áreas. Tudo o que o Japão precisava para industrializar sua capacidade de desenvolver armas biológicas. E aqui está a parte assustadora. O voo 864 foi apenas o primeiro carregamento. Registros alemães mostram que vários outros envios de carga para o Japão transportando agentes biológicos foram planejados. Se a Alemanha tivesse sobrevivido por mais 6 meses, se a guerra tivesse se estendido até 1946, a troca de tecnologia de armas biológicas entre essas duas potências poderia ter sido catastrófica em uma escala que mal podemos imaginar. O encobrimento. Após a guerra, a inteligência naval britânica classificou tudo sobre o U-864 como ultra-secreto. A versão oficial era simples. Um submarino britânico afunda um submarino alemão. Combate de rotina, nada de extraordinário. Mas eis a questão. Nos bastidores, os oficiais da inteligência britânica sabiam de tudo. Eles haviam capturado registros navais alemães. Interrogaram os membros sobreviventes do comando do U-Boat. Sabiam sobre o mercúrio, os motores a jato, o urânio e a carga biológica. O problema era simples. Admitir que a Alemanha havia enviado armas biológicas ao Japão levantava uma série de questões que ninguém queria responder. Para onde foram os cientistas alemães especializados em armas biológicas depois da guerra? O que aconteceu com suas pesquisas? A resposta era perturbadora. Muitos foram recrutados por meio da Operação Paperclip e programas semelhantes. Os Estados Unidos criam cientistas de foguetes projetistas de motores a jato e sim,
Especialistas em armas biológicas. Os soviéticos capturaram o máximo que puderam. A Grã-Bretanha ficou com a sua parte. Ninguém queria revelar que ex-pesquisadores nazistas de armas biológicas estavam agora a serviço do Ocidente. Assim, o Susuo U-864 permaneceu oculto. A localização dos destroços nunca foi revelada. O manifesto de carga permaneceu secreto. Até mesmo a conquista histórica do HMS Venturer foi intencionalmente minimizada nos registros navais oficiais. E isso não é especulação. Quando historiadores navais britânicos tentaram escrever relatos detalhados das patrulhas do Venturer na década de 1960, foram informados de que certos confrontos permaneceram restritos. O afundamento de um submarino de rotina não permanece classificado por 20 anos a menos que nunca tenha sido rotina. Durante a Guerra Fria, ambas as superpotências desenvolveram programas de armas biológicas, usando pesquisas originalmente realizadas pela Alemanha nazista e pelo Japão imperial. A verdade sobre o U-864 teria levantado questões sobre o quanto do programa nazista realmente terminou em 1945 e o quanto simplesmente mudou de empregadores. Foi somente no início dos anos 2000, quando a Guerra Fria já havia terminado e a maioria dos participantes já havia falecido, que os documentos finalmente vieram à tona. O acerto de contas. A carga biológica do U-864 representa algo que não discutimos o suficiente. O quão perto estivemos de a guerra se tornar ainda pior em seu último ano. A unidade 731 do Japão já havia matado centenas de milhares de civis chineses por meio do uso deliberado de doenças. Eles sabiam como transformar a peste, a cholera e o antraz em armas biológicas. O que lhes faltava eram os métodos de produção industrial da Alemanha e a pesquisa alemã sobre sistemas de disseminação por aerossol. O U-864 transportava a solução para ambos os problemas. E é isso que torna essa história tão perturbadora. Se aquele submarino tivesse chegado ao Japão, se os especialistas alemães em armas biológicas tivessem entrado em contato com a Unidade 731, o último ano da Guerra do Pacífico poderia ter sido muito diferente. Teria o Japão usado antraz contra as forças americanas que invadiam Okinawa em vez da planejada invasão das ilhas principais. Sabemos que eles consideraram essa possibilidade. Sabemos que tinham a capacidade de lançamento. A única limitação era a produção em massa. A Alemanha estava enviando a resposta para esse problema em um submarino que estava a 4 dias de viagem quando foi atingido por um torpedo britânico na escuridão. O tenente James Landers não sabia de nada disso quando disparou aqueles 4 torpedos em 9 de fevereiro de 1945. Ele estava cumprindo ordens. E ao cumpri-las evitou acidentalmente um dos cenários mais catastróficos do ato final da Segunda Guerra Mundial. Hoje, 80 anos depois, os destroços repousam na escuridão. O mercúrio continua vazando, contaminando lentamente as águas ao redor. Os contêineres biológicos quase certamente falharam. 73 marinheiros permanecem soterrados em aço corroído. Jovens que cumpriram ordens para uma missão que nunca compreenderam completamente. E a verdade sobre o que transportavam permaneceu oculta por 6 décadas, porque os governos de todos os lados tinham motivos para mantê-la enterrada. Um drone submarino quebrou esse silêncio. Ele escaneou o interior do U-864, e o que descobriram não explicou apenas a existência de um submarino. Explicou porque os aliados classificaram um naufrágio como ultra-secreto, porque a corrida armamentista biológica acelerou após 1945 e como um torpedo, disparado às cegas no Mar do Norte, pode ter salvado mais vidas do que qualquer outro disparo em toda a guerra. Esse naufrágio ainda está lá, ainda vazando, ainda guardando alguns de seus segredos.
Agora, se esta história mudou a sua perspectiva sobre o fim da Segunda Guerra Mundial, deixe um comentário e me diga qual parte mais te impactou. Foi a carga biológica, o acobertamento ou o fato de Landers nunca ter descoberto o que interceptou? Inscreva-se no canal e curta este vídeo para que possamos continuar desvendando a história que ninguém deveria ter descoberto. Porque este não é o último segredo que repousa no oceano.